Eu sei que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Sem dormir direito, você nunca vai conseguir ser produtiva. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu sou enfermeira de formação e eu já dei bastante plantão noturno e eu tinha uma rotina muito bem estruturada que me ajudava, né? Uma rotina muito bem organizada que me ajudava bastante, mas não dá para manter a constância sempre. Isso tem prazo de validade, sabe? E hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo por que que isso é verdade e como que você pode melhorar a qualidade e a quantidade do seu sono, mesmo com o trabalho à noite, mesmo se achando uma pessoa noturna, né? Porque tem muita gente que acha isso, né? Ah, eu trabalho melhor à noite, eu já fui essa pessoa, sabe? Mas entenda, a maior parte das pessoas não é noturna. Acontece que durante a noite, depois que a gente passa de um certo horário, né? Onde a gente tem ali um início do hormônio do sono para que a gente comece a dormir, o nosso cérebro começa a trabalhar, né? A trabalhar como se a gente estivesse dormindo. Então tem muita energia aqui acontecendo, né? Sendo despendida. E se você não está dormindo, né? Se você está acordado, você vai achar que essa energia é energia para você fazer as coisas e não é. É uma energia que era para estar sendo usada para fixar sua memória, para fazer outras coisas dentro da sua cabeça, né? Então, hoje eu vou te mostrar como você vai melhorar isso na sua vida. E tem uma dica aqui, né, aqui no meio desse vídeo, que me deixou de boca aberta quando eu descobri e você vai ficar do mesmo jeito. Você, como dizem hoje, né, vai explodir a sua cabeça. Bom, aproveita e já me diz aqui embaixo, né, quanto tempo você já perdeu na sua vida tentando compensar a falta de sono com café e força de vontade. Eu já fiz isso bastante, mas imagina que o seu corpo, ele é um celular, né? Um aparelho de celular. Por mais aplicativos que ele tenha, não vai adiantar. Se ele não tiver bateria, se ele não tiver carga, ele não vai funcionar, né? Bom, o que acontece quando essa falta de sono se acumula no nosso corpo, né, no nosso organismo? Quando a gente dorme mal, uma noite, o corpo até tenta compensar. Mas quando isso se repete durante muito tempo, esse déficit, ele vira uma bola de neve. Então, o nosso relógio biológico, ele sai do compasso, nosso corpo, ele fica meio doido assim nos horários. O nosso cérebro, ele acumula substâncias tóxicas que deveriam ter sido eliminadas durante a noite, né? A gente também não aprende, porque é durante a noite que a gente fixa a memória. Então, vamos imaginar, você passou o dia estudando. Não vai ser ali naquele momento do estudo que você vai aprender tudo que você tem que aprender. É à noite, durante o sono, que as memórias vão se fixar ali. Então, você entra em um estado de jet lag. Quem já viajou para outro país entende um pouco disso, entende um pouco como é que é isso. Você está num outro país, vivendo o horário daquele país, mas o seu corpo está no horário do país que você deixou, né? E outra coisa também que fica muito ruim, o nosso humor, a nossa memória e a nossa clareza mental. Então a gente fica mais irritada, fica mais impaciente, né? A gente não consegue lembrar de coisas simples, a gente não consegue tomar decisões simples, né, que parecem óbvias, a gente despende muita energia para tomar essas decisões, a gente fica também com mais fome, né, mais desejo por doce, com falta de energia, porque durante o sono, né, porque o sono ele regula alguns hormônios ligados à fome também. Então, com pouco cortisol, que é o hormônio do estresse, né? O hormônio que faz a gente levantar, vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, ele se mantém alto, muito alto durante o dia e aumenta o desejo da gente por comfort foods, né? Que são aquelas comidas que têm muito açúcar e gordura, que causam aquele quentinho no coração, como o pessoal gosta de falar, né? Então, causa mais prazer na gente, né? E o hormônio da fome, né, a grelina, ele acaba subindo e a leptina, que é o hormônio da saciedade, acaba caindo. Então, qual é o resultado? Você vai comer mais doce e a energia não vai aparecer, né? Então, imagina um carro com um tanque vazio. Você pode até empurrar, mas você não vai chegar longe com isso. Então, assim que é um dia de uma pessoa que tem uma noite mal dormida, né? Ou várias noites mal dormidas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque já faz algum tempo eu li um livro chamado Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse livro ele é muito bom em alguns aspectos, mas ele é muito rígido também em outros, né? Então, é um livro que fala muito sobre ele fala basicamente sobre isso, né? Sobre o ritmo circadiano, né? Como o nosso ritmo interno é influenciado, é sincronizado com o ritmo externo, né? A hora que você acorda, a hora que você dorme, né? Essas coisas que eu vou explicar mais ou menos aqui um pouquinho.
E por acaso ontem eu assisti uma aula que falava sobre a mesma coisa, sobre o ritmo circadiano, né? O ciclo circadiano. E esse é o ritmo do nosso corpo, né? Então todo mundo tem um ritmo. Todo mundo tem um ritmo. Por exemplo, eu moro agora em Portugal. Eu nunca vivi as 4 estações, né, na minha vida. Eu morei a vida inteira em Manaus. Então, o dia lá em Manaus começa, tipo, 6 horas da manhã, sempre, né? E o dia termina 6 horas da tarde, 6h30, vai anoitecendo, sempre. Aqui não. Aqui a gente tem as 4 estações. Então, no verão, o dia começa mais cedo e o dia termina mais tarde. E no inverno é o contrário. O dia começa mais tarde e termina mais cedo. Então, o meu corpo, o meu organismo, ele vai se adaptando a cada estação. Então, durante o verão, eu acordo mais cedo e sim, eu durmo mais tarde. E durante o inverno é o contrário, sabe? É lógico que não dá para fazer isso com uma discrepância muito grande. Por exemplo, antes do Gabriel nascer, eu estudei muito sobre o sono do bebê, né? Inclusive, tudo é aplicável ao nosso sono também, né? Só que o problema é que parece que a gente esquece depois. Por exemplo, à noite, no verão, o Gabriel não dorme 9 horas da noite, 10 horas da noite, que é quando está anoitecendo aqui, né? No pico do verão aqui, 9h30, que está começando, 9h30 da noite é que está começando a anoitecer, né? 9 horas da noite começando a anoitecer. Então, antes disso, eu preciso fazer a higiene do sono dele, né? Então, a gente desliga tudo, fecha as portas para montar um clima de que tá de noite, para ele poder dormir, entendeu? Então, o corpo dele, quando as luzes começam a se apagar, começa a vir todo o estímulo para começar a gerar os hormônios, né, do sono e tudo mais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, imagina, falando do ciclo circadiano, né, que todo mundo tem, esse ritmo, imagina que o seu corpo ele é uma grande orquestra, com vários instrumentos, né? Tem o coração, tem o pulmão, tem os hormônios, tem a digestão, tem a memória, e o maestro é o ciclo circadiano, né? É o seu ritmo. Então, o ciclo circadiano, ele levanta a batuta e dá o ritmo. Agora é hora de acordar. Aí entra o hormônio que te faz acordar, né? Te dá energia, levanta. Agora é a hora de descansar. Entra o hormônio que te ajuda a dormir, que é a melatonina, né? Que embala o seu sono. Então, se o maestro, ele erra esse tempo, cada instrumento toca fora do lugar, né? Toca fora de hora. Então, a digestão, ela trabalha quando ela deveria descansar. O cérebro quer pensar quando você deveria estar dormindo. O corpo pede comida quando você não está precisando de comida, entendeu? A questão é que esses ritmos, como eu falei, esses ritmos internos, eles devem estar sincronizados com os ritmos externos também, né? Como eu falei aí, essa questão das 4 estações. Então, respeitar o ciclo circadiano é como deixar o maestro reger a orquestra do nosso corpo, né? Sem esse maestro, a gente vai ter o quê? Barulho, a gente não vai ter harmonia, né? Então, quais são esses hormônios que ajudam a gente a dormir e a gente a acordar, né? Esses hormônios são produzidos por nós, mas a gente tem formas também de ter externamente esses hormônios, sabe? A melatonina vocês devem conhecer, né? É um hormônio que é vendido até nas farmácias. Então, os hormônios do sono são esses, a melatonina e o cortisol, do sono e da vigília, né? Do despertar da pessoa. Então, quando a gente apaga as luzes, né, no final do dia, a melatonina começa o trabalho dela e ela tem um pico que deve ser no meio da noite, né, na madrugada. E depois a melatonina vai baixando, esse hormônio ele vai baixando para entrar o cortisol que vai fazer a gente despertar. E tudo isso, tudo influencia esses hormônios a serem produzidos no nosso corpo. Como, por exemplo, a luz, né, que eu já falei, a sua rotina, né, você ter uma rotina ali de todo dia acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. O estresse também, né, aquela pessoa que ela vive uma vida de imprevisibilidade, né? Então, quando você não tem rotina, por exemplo, né? Na verdade, todo mundo tem rotina, de um jeito ou de outro tem rotina. Mas quando você vive uma rotina que é sob demanda, né? Você vai fazendo aquilo que vai aparecendo na sua vida, na sua frente, então você tem uma rotina totalmente imprevisível. Essa imprevisibilidade te causa um estresse, né? Te causa essa produção desse hormônio. Então você passa o dia inteiro, você deveria ter o pico desse hormônio quando você levanta, né? Para você levantar da cama, você tem energia para fazer as coisas e durante o dia, né? Conforme você vai se alimentando, vai fazendo as coisas, você tem pequenos picos desse hormônio, que é o cortisol. Mas uma pessoa que vive estressada, uma pessoa que vive na imprevisibilidade, ela passa o dia inteiro cheia de pequenos picos desse hormônio. Então
Então ela já não sabe ali o que é tempo que ela tem que estar acordada, tempo que ela tem que descansar, porque é o tempo inteiro, né, naqueles pequenos picos, né? Então esse pulso matinal, ele é saudável, mas picos de estresse ao longo do dia, né, muitos picos, acabam desregulando o nosso sistema, né? Então, como eu disse, viver sem rotina, sem previsibilidade, acaba gerando esse estresse crônico. Então, assim, às vezes eu até fico pensando, assim, colocar aqui nos títulos do meu vídeo a palavra rotina, né? Não dá muita visualização e tudo, mas, gente, rotina é um negócio, assim, que salva vidas, sabe? Então, o cortisol, esse hormônio, né, que traz esse up para a nossa vida, essa energia para o nosso dia, ele é como se fosse um vigia. Então, ele deve abrir o portão da nossa casa de manhã, né, e descansar à noite. À noite, ele tem que estar baixo, né? Por isso, a gente precisa fazer, e eu vou começar aqui a falar, algumas coisas que a gente precisa fazer, né, para que ele comece a baixar no final do dia, que é o que acontece que é o que não acontece com muita gente, né? Então, se esse hormônio, se esse vigia fica de plantão 24 horas, o corpo nunca relaxa, mesmo quando você pensa, né? Ah, não, eu vou dormir agora. Aí você fica lá e sua cabeça fica em vários pensamentos, várias coisas, não sei o quê. Aí você levanta, já que eu tô acordada mesmo, eu vou estudar. E aí você dá mais estímulo ali e no outro dia você não presta mais para nada, né? Bom, então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode ter uma higiene do sono. O que é isso? É a gente terminar o dia e começar a colocar o nosso corpo no clima de que vai dormir. Então, evitar telas, qualquer tipo de tela, televisão, celular, até ler no celular, no iPad, no computador, né? Evitar esse tipo de coisa. Tudo isso antes de dormir, né? Fazer um ritual noturno, que aí eu lembro muito do meu filho, porque o meu filho, né, quando dá 6 horas da tarde, o que acontece aqui em casa? A gente começa a guardar os brinquedos, né? Começa a organizar a sala, guardar os brinquedos, ele vai jantar. Depois do jantar, a gente fica ali conversando um pouquinho com ele, lê uma história, daí ele vai pro banheiro tomar o banho dele. Enquanto ele tá no banho, eu vou apagando as luzes, desligando tudo, né? Deixando tudo como se já estivesse de noite aqui, enquanto meu marido tá dando banho nele. E aí, quando ele sai do banheiro, já mudou completamente o clima e ele já sai esfregando o olho, mesmo que ele não esteja com sono quando ele está aqui na hora da leitura e tudo mais. Então, é impressionante como a gente vê na vida da criança aquilo que acontece na nossa vida também. Só que a gente faz isso com a criança, mas a gente muitas vezes não faz isso com a gente, né? Então, depois ele vai para o quarto, a gente arruma ele para dormir, ele toma um leitinho, reza e vai dormir. E é muito rápido que isso acontece, sabe? A gente percebe claramente ele entrando no clima do sono, sabe? Então, a gente tem que fazer isso no nosso ambiente. Todas as luzes, né, que tem no nosso quarto, por exemplo, televisão, luz do ar-condicionado, qualquer luz. A nossa retina, ela capta, mesmo com os nossos olhos fechados. Eu duvido, se você estiver num lugar claro e você fechar os olhos, mesmo que você entre com os olhos fechados nesse lugar, você vai perceber que esse lugar está claro, porque a sua retina, ela capta isso. Então, no sono, isso atrapalha, entendeu? Outra coisa que a gente pode fazer é ter uma rotina bem estruturada, ter previsibilidade. E aí eu trago o exemplo do meu filho de novo, porque quando eu estava, né, organizando a rotina dele, organizando os 4 hábitos dele, uma coisa que criança precisa de previsibilidade. E nós também, né? Nós também precisamos. Então, a gente precisa ter momentos no nosso dia que a gente sabe o que vai acontecer. É claro que vão ter, né, coisas sob demanda. É claro que vão ter coisas que a gente vai precisar resolver, que vão aparecer, mas não pode ser o dia inteiro assim. Se for o dia inteiro assim, minha amiga, você tá lascada, porque você vai passar o dia inteiro estressada, porque o nosso cérebro, ele percebe tudo como uma ameaça. Quando aquilo não é previsível, ele percebe como uma ameaça. Até a gente dizer para ele que ali não é um leão que tá querendo comer a gente, né? Demora um tempo, e esse tempo é um tempo de estresse que você tem, né? Então, como eu falei, eu trabalhava de noite, né? Então, eu tinha uma rotina muito bem estruturada. E como eu trabalhava no centro cirúrgico, é um lugar de dentro do hospital que tem um certo privilégio, sabe? Tem noites que é a noite inteira acordado e não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Mas era o meu trabalho. Mas a maioria das noites era assim.
quando dava mais ou menos meia-noite, já tinham ido todos os pacientes para as enfermarias, ou seja, o centro cirúrgico ficava sem paciente, então eu não precisava ficar acordando no meio da noite para dar medicação para os pacientes, né? E eu podia dormir. Se já tivesse acabado o serviço, né, eu poderia dormir. E aí eu dormia mais ou menos de meia-noite até as 5 da manhã, 4h30, por aí. É pouco tempo de sono? É pouco tempo de sono, mas querendo ou não, se você tiver um sono de qualidade, já vai te ajudar muito, né? Que era o que eu fazia. Tinha muita gente que ficava no celular, tinha muita gente que ia ficar conversando, tinha muita gente que ia comer, né? Então, tudo isso vai te prejudicar no dia seguinte, vai te desregular, vai te deixar... vai te fazer engordar, vai acontecer um monte de coisa, né, ruim para a tua vida. Então, quando eu saía de lá, eu tinha um outro emprego. Aí eu entrava às 8 da manhã e saía às 2 da tarde. Então, eu já ia direto desse trabalho, né, onde eu saía às 7 da manhã, e ficava até as 2 da tarde trabalhando no outro emprego, e de lá eu não ia dormir, eu ia direto para a academia. Então eu tinha essa rotina já estabelecida. Por quê? Porque se eu dormisse de tarde, à noite eu não ia estar com sono. Então era melhor eu sacrificar aquele momento e dar uma forçada e fazer um exercício para que no final do dia eu pudesse dormir, né? Eu pudesse dormir direito. Então quando dava 8, 9 horas da noite eu já estava dormindo, porque eu já estava morta de cansada, né? E isso... foi muito bom para mim, mas eu sabia que esse tipo de vida, esse tipo de rotina tinha prazo de validade, tanto que eu saí do plantão noturno porque não tinha condições de ficar ali muito tempo. A gente vai perdendo realmente vida, a gente vai perdendo a nossa juventude, a gente vai perdendo, o nosso metabolismo vai ficando todo doido, né? Porque a gente precisa dessa previsibilidade, é importantíssimo. Outra coisa que a gente pode fazer é suplementar. Então, é claro, né, que o melhor é com o acompanhamento médico. Então, por exemplo, a melatonina, ela pode ser suplementada em cápsulas, né? A gente tem até na farmácia. Então, só que as doses são uma coisa que eu tenho estudado sobre isso. Então, nas farmácias, as doses muitas vezes são muito altas. E aí, o que acontece? A pessoa, ela tem um pico de melatonina no início da noite e depois a melatonina vai abaixando e no meio da noite ela pode acordar. Então, por isso que tem gente que não dá muito certo. Tem que ter a dose certinha ali, uma dose mais próxima do fisiológico, né? Do que o seu corpo realmente produz. E isso só quem vai falar para você é o médico, né? A pessoa ali que está, de repente, até um nutricionista no Brasil consegue fazer isso também, né? Da mesma forma, tem outros fitoterápicos, né, que você pode usar, tem a lavanda que pode te ajudar a relaxar. Tudo isso tem que ser feito com acompanhamento, né? Não dá para fazer da sua cabeça porque em doses altas pode te prejudicar. E da mesma forma, o cortisol. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma planta que eu li ontem, né? Eu estava vendo ontem, que é rhodiola rósea, eu acho que é o nome da planta, que ajuda com essa liberação de cortisol. Então, aquela pessoa que está desanimada, que está na cama, é óbvio, né, gente, que isso também precisa ser investigado, porque às vezes você está sem vitamina D, às vezes você está com a testosterona baixa, às vezes você está com outra questão, né? Então, essa parte biológica, ela precisa ser olhada. A gente precisa fazer exames, a gente precisa saber como é que a gente está funcionando, para que a gente também não fique suplementando um monte de coisa aí, né, sem necessidade. E agora, a parte que eu falei para vocês que, menina, explodiu a minha cabeça, porque eu não imaginava um negócio desse. Você sabia que comer carboidrato à noite te ajuda a dormir melhor? Você sabia disso? Olha, eu aprendi isso na aula, tem estudo científico, se quiser, eu deixo aqui embaixo, nos comentários, coloca aqui que eu deixo aqui o estudo para vocês verem, que eu fui atrás do estudo para ver. E realmente, só que não é qualquer carboidrato. O que acontece, né? Para as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono noturno, essa é uma estratégia que pode ajudar. E claro, né, se a pessoa não tem uma diabetes, se a pessoa não quer emagrecer, se a pessoa está acima do peso, ela não vai fazer isso, né? Não é qualquer carboidrato, são carboidratos de alto índice glicêmico. O que isso quer dizer? Que vão entrar na tua corrente sanguínea e vão dar um pico de energia em ti, sabe? Então, esse carboidrato, né, explica lá no estudo o porquê que isso acontece. Ele vai... porque dá esse pico e baixa, né, rapidamente. Ele vai te ajudar a começar o teu sono. Deixa eu até ver aqui, rapidinho, que tem aqui o estudo, ó, carboidratos de alto índice glicêmico, né, consumidos à noite, podem influenciar o início do sono. Eu coloquei aqui para um resumo,
para eu falar para vocês, né? Então, o que acontece? Ele ativa, né, esse pico ativa outros hormônios que vão, no final das contas, vai dar lá na melatonina e vai te ajudar a dormir. E quais são esses carboidratos de alto índice glicêmico? São carboidratos como batata, como arroz, como macarrão. Então, assim, um jantar, né, a pessoa jantar com esses alimentos pode ajudar a induzir o sono, mas como eu falei, né, depende do seu objetivo também. Muitas vezes você está aí acima do peso, você tem diabetes, né, essa estratégia não vai dar certo para você, né? Então, assim, dependendo de onde você tem problema para dormir, né? Muitas vezes tem gente que acorda de madrugada, né? De acorda de madrugada não consegue mais dormir. Então, para cada situação vai ter um tipo de intervenção que vai te ajudar, uma dose de melatonina que vai te ajudar, ou uma dose desses outros fitoterápicos que ajudam com o cortisol que vai te ajudar, entendeu? Então, preste atenção nisso. Bom, então recapitulando, né, vou falar para vocês aqui, né, recapitulando o que a gente pode fazer, né, para que a gente consiga ter um sono de qualidade, maior quantidade de sono também, né, se a gente puder, a higiene do sono, né, como eu falei, a nossa rotina, ter uma rotina bem estruturada, ter previsibilidade na sua rotina, a suplementação, né, dependendo de como tiver a sua vida aí, de repente você pode tomar uma melatonina, tomar outro tipo de fitoterápico aí, né, um chá, alguma coisa que vai te ajudar. E essa questão do carboidrato também, né, se você puder, se fizer parte aí da sua vida, se não tiver problema, né, você pode fazer isso. Lembrando que uma coisa que eu sempre falo e que cada vez isso está mais claro na minha vida, o seu contexto determina a sua rotina. Então, lá, quando eu trabalhava no hospital, o meu contexto determinava a minha rotina. Então, o que eu tive que fazer? O meu contexto não era favorável à minha saúde. E sabe o que acontecia? Quando eu olhava para as pessoas lá na frente, mais velhas, que trabalhavam ali desde a idade que eu estava, eu olhava ali e falava assim, cara, eu não quero ser assim. Eu não quero ficar como essa pessoa, sabe? Porque a gente vai perdendo realmente a vida, né? A gente vai perdendo a vitalidade, na verdade, porque a pessoa passa muitos anos sem dormir direito. Imagina o impacto disso no corpo dela, na família dela, né? Muita gente acaba, quando coloca, né, o trabalho nesse tipo de situação que eu vivia, né, como centro da sua vida, nossa, muita gente divorciada, muita gente com problema com os filhos, filho adolescente com problema, enfim, é um outro assunto isso, mas a verdade é que o seu contexto determina a sua rotina, e se o seu contexto hoje não é favorável, foque em deixar o seu contexto favorável, foque em mudar de vida, né? Você não vai conseguir fazer aquilo naquela hora, né? Mas enquanto você está nesse contexto, você vai fazer o melhor que você pode, você vai ter rotina, né? Você vai ter higiene do sono, você vai fazer o melhor que você pode. No dia, tem até um dia desse, estava até vendo, acompanhando uma médica, né, que trabalha com emagrecimento, essas coisas, e ela estava falando, ela estava viajando, né? Estava numa viagem, aí estava em sala VIP, um monte de comida, um monte de coisa. E tinham coisas que ela podia comer, tinham coisas saudáveis, e ela estava com ovo. E aí ela falou bem assim, olha, a questão é essa. Essa é a mudança de mentalidade. Quando eu tenho oportunidade, eu como direito. Se eu não tenho oportunidade, se eu estou num lugar que não tem, eu vou buscar ali o que é mais favorável para mim. Mas se eu tenho oportunidade, eu escolho comer direito. Eu sei, é uma decisão que muitas vezes é difícil, né? Imagina ela de férias, assim. Mas é assim que a gente tem que pensar. Enquanto o nosso contexto não está favorável à nossa vida, né, o que a gente quer, né, de repente está favorável a outra coisa, a ganhar dinheiro naquele momento, por exemplo, né, a gente precisa focar que lá na frente a gente vai precisar mudar esse contexto e a gente precisa começar a trabalhar agora para isso, né? Então, pensa sobre isso, sabe? Às vezes não te falta força de vontade para ter constância em alguma coisa, sabe? Às vezes te falta só uma boa noite de sono, né? Às vezes só te falta dormir melhor. Então, isso é um ponto que na minha vida eu sempre prezei pelo meu sono, mesmo quando eu trabalhava de noite. Então, eu sei do que eu estou falando e agora, né, olhando tudo isso que eu estava pesquisando ontem, né, ficou na minha cabeça e me deixou mais convicta disso. Então, coloca seu sono como uma prioridade aí. E agora eu vou pegar meu bebê que ele já acordou. Um beijo, até semana que vem.